pouco atrasado, né? Porque infelizmente eu não consegui fazer essa live logo no dia após o jogo, mas gostaria, sem perder o costume, de falar a respeito de cada jogo do Brasil nessa Copa do Mundo, né? Contas faz parte do jogo, né? De fazer títulos chamativos e tudo mais. Mas entenda como uma pergunta: e aí? Agora é mata-mata. Acabou o Brasil? Vocês acham que passa? Ou vai voltar para casa? Acabou pro Brasil? Vocês acham que acabou pro Brasil, que não tem chance? Ou passa dessa? Eu, na minha sincera opinião, e antes de falar disso, já peço mais uma vez a sua inscrição, deixa seu like, ativa o sininho das notificações. Eu acho que sim, o Brasil tem grandes chances de passar pelo Japão, que, embora mostrou muita evolução no seu futebol com o passar dos anos, eles têm um grande projeto, né, para chegar no momento máximo, né, de um título. Eles têm um projeto, eles são ambiciosos e tudo mais, mas o Brasil tem suas qualidades também, e se eles jogarem como jogaram contra o Haiti e contra a Escócia, eles têm sim chances de levar essa para casa, tá? Eles só precisam se concentrar, ter disciplina, e eu tenho certeza que o Brasil leva essa, né? Porque agora é o momento que os caras têm que ter mais disciplinas ainda, porque acabou a brincadeira de verdade, né? O Brasil teve um primeiro jogo aí que deixou a gente em dúvida se seria possível, se eles passassem ou não, mas depois evoluíram bastante. No jogo contra o Haiti evoluíram, no jogo contra a Escócia evoluíram, e já me fez reacender as esperanças. Mas e aí, vai colocando seus comentários aí, o que vocês acham, se o Brasil tem chances de trazer esse caneco para casa, trazer o Hexa ou não, né? Eu confesso para vocês que eu não estava muito otimista com relação a isso, mas depois desse jogo contra a Escócia eu mudei sim um pouco a minha opinião, passei a acreditar um pouquinho mais. Não sou do tipo aí que fica se torcendo todo, esgoelando na frente da tela, torcendo, gritando, né? Mas no fundo ali do meu coração, como brasileiro, eu ficaria muito feliz de fato. No fundo do meu coração, eu torço ali em silêncio para que o Brasil ganhe, né? Não sou daquele tipo que não acredita e fica torcendo contra. Eu acho isso uma bosta, sabe? Fica torcendo contra, tomara que perca, sabe? Porque eu acho que um cara que torce pra derrota dos outros é um tipo de gente que nada de bom tem pra acrescentar. Um cara que torce pra derrota de um, ele torce pra derrota de todos, sabe? E por mais que a gente lide com pessoas realmente idiotas na vida, a gente não deve ficar torcendo pra derrota dos outros, né? Mas enfim, não vou fugir muito do assunto.
vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Eu acho que o Brasil melhorou muito nesse jogo contra a Escócia, né? Eu sei que o tema tá um pouco atrasado porque eu não consegui fazer live imediatamente após o jogo ou no dia seguinte. Muitas vezes acordo muito cedo e eu não consigo às vezes fazer essa live, ainda mais durante a semana. Então as lives que eu faço costumam ser mais nos fins de semana ultimamente, porque eu vou dormir muito tarde e muitas vezes tenho dificuldade para acordar cedo, né? Queria fazer mais lives aqui, voltar a fazer as lives todos os dias, mas eu não tenho conseguido. Mas sem tardar, quer dizer, tardando, mas sem falhar, eu tô aqui. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam do jogo contra a Escócia? Quais são suas expectativas para o jogo contra o Japão amanhã, né? E com certeza vou estar fazendo essa live falando sobre o jogo também, né? Pode esperar, mesmo que eu tarde, mas eu vou sim falar a respeito, tá? Enfim, vou falar sobre o jogo, né? Mas antes, mais uma vez, eu peço a sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, pessoal, se inscreve, deixa seu like, tá? Se você ainda não é inscrito, eu ajudo o canal a crescer com a sua inscrição. Dá essa força pra gente conseguir bater 10 mil seguidores até o fim do ano, tá? É uma meta que eu gostaria muito de alcançar, de atingir 10 mil seguidores até o fim do ano nesse canal. Me ajuda a crescer, vai se inscrevendo, deixa seus likes, deixa suas curtidas. Quanto mais curtidas vocês dão, maior vai ser o alcance do canal, tá? Mas enfim, falando sobre o jogo, vamos parar de enrolar. Eu achei que o Brasil evoluiu bastante nesse jogo, sabe? Eu esperava ser o adversário mais difícil, eu esperava sim um placar mais apertado, um jogo mais sofrido, tipo um placar 1-0, 2-1. Eu esperava assim que o Brasil, mesmo que vencesse, tomasse pelo menos um gol, sabe? Eu esperava um placar tipo 2-1, assim, sabe? Sempre acreditei que o Brasil pode vencer qualquer adversário, mas eu esperava mais dificuldade nesse jogo. Eu esperava que a Escócia fosse um adversário mais difícil, mas no fim a Escócia acabou sendo até eliminada na fase de grupos no final. Brasil e Marrocos avançaram, Escócia e Haiti eliminados, né? Aliás, essa Copa do Mundo tá com uns negócios aí que eu não tô gostando, sabe? Esse negócio de classificar terceiro, os melhores terceiros. Falei, porra, cara, isso aí dá uma bagunça, porque muitas vezes o cara termina o jogo, tem que ficar esperando o resultado dos outros. Isso aí eu acho uma sacanagem. Tem que ser a regra bem clara, como sempre foi em todas as Copas, sabe? Apenas os dois primeiros classificam, terceiro e quarto tchau, né? Porque os caras pensam que fazer isso aí vai fazer cada time tentar avançar mais, para tentar atacar mais. A ideia é boa, mas não, cara. Isso é uma coisa que eu não gostei, sabe? Tem que ser claro, rápido e objetivo, sabe? Mas eu achei que o Brasil evoluiu absurdamente nesse jogo contra a Escócia. Jogou fechado, jogou bem, jogou disciplinado, né? E com toque de bola, mantendo a posse, procurando avançar, não ficou passando bola sem sair do lugar, coisa que às vezes é chato. Eu sou totalmente a favor de um futebol com passe de bola, assim, sabe?
tocando a bola e avançando, sabe? Mas toca a bola e vai avançando, mas vai tentando manter a posse de bola, sabe? Para tentar cansar o adversário, tentar achar aquela brecha. E o problema é que às vezes eu sinto que o brasileiro meio que ficou nessa de não, o Brasil tem que ser um jogo rápido, tem que ser correria, tem que finalizar, não pode demorar. O brasileiro parece que é tudo para ontem, assim, sabe? Com o tempo esse futebol de passe de bola, como era antigamente, foi morrendo, assim, sabe? Que aí ficou nessa, legal mesmo é o futebol força, é futebol porrada, é futebol correria, resolvendo tudo para ontem. Tem que resolver logo esse jogo, vamos tentar, sabe? Não é bem assim, porque aí fez o Brasil perder a sua identidade no futebol. Mas tocou bastante a bola e tudo mais, né? E aí, vamos falar a respeito, né? Dele, claro, né? Finalmente botaram o Neymar para jogar, né? Então eu sou assim, eu penso o seguinte sobre o Neymar. Eu penso que já que levou ele, já que convocou, bota para jogar, né? Mesmo que coloque no segundo tempo, mas coloca para jogar. Porque se for para ficar levando de figura decorativa, aí eu acho contra, eu sou contra convocar. Mas já que convocou, beleza. E o legal é que colocou Neymar, Vini Júnior e Endrick para jogar junto, né? Eu acho que tem que aproveitar mais o Endrick também, né? Então, vamos dar fafá essa história do Endrick e tal. Por que não aproveita mais o Endrick? Por que não bota mais ele para jogar? Tem que botar ele para jogar sim, e tudo mais, né? Aí tá uma história de teoria da conspiração que eu acho que até faz um certo sentido de por que o Endrick não é colocado tanto para jogar assim. Isso tudo porque o patrocinador principal dele, né, o patrocinador de marca esportiva, não é das principais marcas, ele é patrocinado pela New Balance. E rola toda uma história que faz até um certo sentido, que eu não duvido nada, assim, sabe? Que tem um jogo de interesses da CBF com a Nike e que se não tiver patrocínio da Nike ali, ele não vai ter o mesmo espaço na seleção. Então muitas vezes o treinador fica de mãos atadas porque ele tem que chamar os jogadores que são patrocinados da Nike e tudo mais. E se não tiver da Nike, Adidas ou Puma, principalmente a Nike, né? Eu lembro que muitos anos atrás rolou até uma CPI de que essas convocações de atletas patrocinados da Nike estavam assim na cara dura, convocando gente assim até de qualidade duvidosa para jogar na seleção. Então tá rolando uma teoria da conspiração que o Endrick não está sendo mais aproveitado por causa disso, porque ele não é patrocinado da marca querida da CBF. Por isso que eu falo, eu sou totalmente a favor da saída dessa bosta dessa marca, cara. Que além de tá fazendo os uniformes cada vez mais feios, quebrando tradição, sabe, desrespeitando a tradição dos uniformes, fazendo os uniformes amarelo desbotado pro Brasil, sabe? Mas, cara, enfim,
Vamos lá, voltando no assunto, né? Mas antes, peço mais uma vez a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, tá? Então, se você tá assistindo, vamos lá. Voltando a falar, finalmente então botaram o Neymar, botaram o Endrick para jogar. E sobre o Neymar, até que ele fez um jogo ok. Participou de alguns passes, fez algumas triangulações. Foi até interessante, foi ok, né? Eu já falei várias vezes aqui que eu não suporto esse moleque. Eu acho ele extremamente indisciplinado, que eu não gostei da atitude que aconteceu no primeiro jogo, onde ele ficava ali na beira do campo querendo dar ordem para todo mundo. Eu achei isso uma falta de respeito com a autoridade do treinador, do Carlo Ancelotti. Isso eu não vi com bons olhos. Eu achei que fez a coisa certa de não levar para o segundo jogo. Afinal de contas, o cara ficava competindo meio que a autoridade com o treinador. Isso é uma coisa não legal. Mas ele jogou bem até, sabe? Fez algumas triangulações, fez uns passes, foi decisivo ali, interessante. Mas é isso, vamos ver agora o próximo jogo. Então, eu sou da opinião que, já que convocou, tem que botar para jogar, né? Agora ficar lá enfeitando o banco de reserva, fazendo mídia para chamar atenção, eu acho tosco, sabe? Tem que botar para jogar. Trata o que tem que tratar, faz todas as sessões de fisioterapia que tem que fazer para tirar aquela panturrilha bichada dele lá, enfim. Mas o Brasil participou bastante, né? Fez bons passes de bola, tocou bastante a bola, o que é interessante. Eu achei que com o passar do tempo, essa tradição do futebol, passe de bola, manter a posse de bola ali, tá voltando. Então muitas vezes os adversários ficam até meio que acuados, vendo o que o Brasil vai fazer, estudando o adversário para tentar o contra-ataque. É sempre assim. E tem uns adversários ou outros que muitas vezes tentam dar uma tirada no Brasil, falando: fala, Cauê, bem-vindo, tá? Se você gosta de conteúdo sobre esporte, musculação, bodybuilding, fitness, e durante a Copa do Mundo vou estar fazendo lives falando sobre os jogos, se inscreve aí, deixa o like, você é muito bem-vindo aqui, né? Mas voltando no assunto, esse jogo eu gostei bastante, sim, do jogo contra a Escócia, porque tá voltando, fez reacender aquele futebol raiz do Brasil, sabe, com toque de bola, passando bola, mantendo a posse ali por mais tempo possível. Parou com aquela coisa de correria o tempo todo, de querer jogar como na Europa, que estava meio que afetando um pouco a identidade do brasileiro, né? Tenho 8 anos, só que é o celular do meu pai. Legal. É lá, hein? Então vou me conter aqui nos palavrões. Tô brincando, não falo tanto palavrões assim. Eu sei que tem criança na sala. Mas e aí? Queria saber de vocês o que vocês acharam do jogo. Comentem aí pra gente trocar uma ideia, tá? O espaço tá aberto pra opinião de todos. Mesmo se você esteja cagando e andando também, dá sua opinião, é muito bem-vinda também, né?
Eu falo que eu também não tenho ligado muito, pra falar a verdade, quase nada pra futebol, mas Copa do Mundo é um momento especial que aí eu até gosto de assistir os jogos. Aí eu acho até interessante, né? Mas no geral não tenho assistido absolutamente nada de futebol, Campeonato Brasileiro, nem as principais ligas pelo mundo, na Europa. E não tenho assistido absolutamente nada, que eu perdi totalmente interesse, mas Copa do Mundo é especial, né? É o único momento ali que me faz ter vontade de assistir futebol novamente, mas de maneira contida, né? Não sou de ficar esgoelando, ficar gritando, indo na janela gritar gol, encher o saco dos vizinhos. Mas no fundo, no meu coração ali tem ainda uma criança que torce assim, hoje em silêncio, mas no fundo eu torço assim para que o Brasil consiga esse título. No fundo, sabe? Não sou do tipo que acaba o meu mundo se não ganhar, mas no fundo, como brasileiro, sim, eu torço, claro. Não sou do tipo que, tomara que perca, eu odeio isso, eu odeio a seleção brasileira, tomara que se lasque, não, porque torcer contra também é uma coisa que eu não acho legal, sabe? Tem gente que se enche a boca pra falar que tomara que se lasque, tomara que perca, né? O cara que fica aí torcendo contra, eu acho que as sinapses da negatividade vão se fortalecendo e a pessoa passa a torcer contra qualquer tipo de pessoa, qualquer meio ali que ela esteja, e achando que só os interesses dessa pessoa que servem, né? E os outros que se dão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de ficar torcendo contra. E depois desse jogo da Escócia, isso aí, Cauê, vai torcendo. Eu acho que depois desse jogo da Escócia me fez reacender um pouco a minha esperança de que o Brasil vá bem na Copa. Fez um bom jogo, tocou bem a bola, manteve a posse. O adversário, a Escócia, ficou acuada. Eu achava que seria o adversário mais forte ali do grupo, que faria ali um jogo mais apertado. Eu achei que seria o adversário mais difícil, que seria o jogo mais difícil, mas no fim eu acho que foi um jogo até mais fácil do que contra o Haiti, por incrível que pareça. Eu achei até que o Haiti, mesmo perdendo de 3-0 ali, eu achei que deu um pouco mais de trabalho do que a Escócia, por incrível que pareça. Tanto é que no resultado final a Escócia foi eliminada na fase de grupos, né? Esperava um pouco mais de trabalho deles, porque o Brasil fez um bom jogo, me fez reacender a esperança de uma boa campanha, sabe? Começo esperando absolutamente nada, não que eu estivesse torcendo contra, mas é uma grande diferença, né? Não estava esperando nada, assim, sabe? Queria ver o jogo por ver, isso é pra assistir, mas é aquela coisa, no fundo do meu coração, tinha uma criança gritando vai Brasil, sim, tinha, no fundo do meu coração, mas com o tempo, depois do jogo contra o Haiti, jogou melhor, voltou a mostrar resultado, e com a Escócia também voltou a mostrar resultados. Então me fez reacender as esperanças. Bom toque de bola, boa posse de bola, né? E agora que vem o Japão.
você deveria estar torcendo para acabar a corrupção desse país. Ô cara, vem cá. Você tá com a cabeça tão politizada, mas tão, sabe, mas tão armada disso aí, que acha que a gente tem que estar com o olho o tempo todo ali, só nisso. Você acha que eu não torço pro fim da corrupção? Você acha que eu não torço para que esses vagabundos políticos, filhos da puta, vão pra cadeia? Lógico que eu torço. Mas a minha vida não é só isso, né, ô João? Tá? A vida não é só isso. Você deve estar puto, assim como eu também tô putaço da vida, com a vagabundagem desse governo atual, né? De defender político, e agora nas proximidades das eleições os caras estão zerando imposto, estão fazendo um monte de coisa, que é o poder das eleições, né? Aí os caras começam a trabalhar. Mas a vida não é só isso, né? Tenta se divertir um pouquinho mais na vida, sabe? Porque se eu ficar pensando só em coisas que me deixam estressado, só na raiva que eu sinto pelo desmando desses políticos, eu não vou viver, tá? Assim como eu aconselho você também, tenta se divertir um pouquinho mais na vida, sabe? Porque a vida não é só passar raiva pra política, não. A gente deve cobrar, sou totalmente a favor de que a gente deve cobrar, mas procura viver, beleza? Então agora você não tira o meu direito de ir lá assistir os jogos e torcer para que a seleção vá bem, tá? Então desarma, sabe? Tá, João? Desarma, tá? Não seja aquele chato que vê um cara torcendo pro Brasil e vai lá cobrar para ele parar de ficar torcendo pela seleção brasileira na Copa, para ir cobrar político. Muitas vezes você nem sabe a vida dessa pessoa, e muitas vezes essa pessoa está passando tanto estresse por causa disso, que ele está procurando ter um momento de extravasar vendo os jogos da Copa, tá? Então para de ser chato. Para de ser chato, tenta curtir um pouquinho mais a vida, sabe? Eu trabalho muitas vezes até, juntando todos os meus afazeres, até 18 horas por dia, sabe? Trabalho de 12, às vezes até 18 horas por dia. Se eu ficar pensando só em trabalho também, eu não vou viver. Então, procura viver, tá? Procura viver, tenta ser feliz em algum momento na vida, sabe? Procura extravasar, achar uma válvula de escape do seu estresse, e não vem na vida dos outros tentando cobrar e achar que as pessoas não devem se divertir, devem só cobrar, tá? E só passar estresse. Beleza? Fica a dica aí. Tá? Desarma aí. Beleza, João? Vive, tá? Vive a sua vida. Vive a sua vida. Quer cobrar? Vamos cobrar, tá? Aliás, é um dever que a gente tem de cobrar político. Nunca passar a mão. Mas vivamos. Sabe? Vivamos. Tá? Voltando aqui, Cauê. Você é um youtuber de verdade? Sim, sou um youtuber de verdade. Aqui não tem inteligência artificial. Aqui não tem inteligência artificial.
Mas sim, sou uma pessoa de verdade, tá, Cauê? Mas e aí, pessoal? Mais uma vez aí. Se inscreve no meu canal, deixa o like aí pra você acompanhar mais vídeos sobre esporte, musculação, bodybuilding, dicas de treinos e tudo mais. Fica por dentro das novas publicações que eu for fazer, tá? Porque todos os dias tô na loucura aí no trabalho árduo de trazer informação e entretenimento para você. E hoje, meio-dia, eu vou soltar um vídeo diferente falando sobre o Júlio Balestrin e o Dileira, que foi no CT do Cariani para ser atendido pelo Júlio Balestrin. E o Dileira, como todo mundo sabe ali, ele tem síndrome de Tourette, que são distúrbios psiquiátricos que fazem com que as pessoas façam sons e contrações involuntárias, produzindo sons e tudo mais, mas é tudo involuntário, que muita gente às vezes dá risada, às vezes até é engraçado, mas muita gente começou a descer a lenha no Júlio Balestrin, falando que ele estava desrespeitando de Dileira, mas analisando o vídeo, eu tive a minha opinião sincera a respeito disso e resolvi trazer esse vídeo, legal? Então assiste esse vídeo hoje, meio-dia, que vai ser imperdível, legal? Mas vamos lá. Fala, Eduardo, bom dia a todos. Satisfação para esse dia. Estou sem treinar faz uma semana devido às semanas de provas. Eita, sei como é que é, prioridade total nesse momento, né? Então fica a dica aí para vocês que estão nessa rotina de semanas de provas na faculdade, na escola e tem que priorizar os estudos. Mesmo que você abra a mão um pouco dos treinos das academias, da musculação, enfim, procure relaxar a cabeça de outras formas, procurando se alimentar bem, dormindo da melhor forma possível, né? Cuidado com esse papo de vou ficar estudando até tarde e abrir mão de hora de sono para poder estudar mais e reforçar mais, porque muitas vezes de nada adianta disso, não adianta você dormir só 2 horas, achando que quanto mais você estudar, ficar tomando café até de madrugada para estudar mais, só que se você não tiver descansado, você corre risco de não armazenar absolutamente nada do que você tiver estudado, porque durante a fase profunda de sono ali ocorre toda a formação ali de hormônios necessários para o desenvolvimento até da mente e reforçar o aprendizado. Então, procurar descansar bem também, dormir bem, ajuda a reforçar tudo aquilo que você estudou. Pega a dica aí, legal? Eu entendo profundamente, já passei por isso. Mais uma vez, então, peço aí a sua ajuda, pessoal. Se inscreve, deixa o like aí. Estamos nos últimos momentos. Quem quiser fazer as últimas considerações aí na live, faça. Porque dentro de alguns minutos estou finalizando aqui. E depois eu não sei quando eu vou fazer a próxima live. Tem um episódio muito bom da South Park, que o Cartman finge ter Tourette só para poder xingar todo mundo. Eu sei. Só que tem que tomar cuidado que às vezes quem tem Tourette faz outras coisas até um pouco mais constrangedoras, não só falando palavrões. Às vezes, se você olhar no vídeo que eu vou soltar hoje, às vezes você vê que o Dileira, ele solta uns gemidos um pouco sugestivos, assim, que tirou muita tiração de sarro, que o Júlio Balestrin ficava até perguntando se ele estava excitado. Sabe o que eu tô falando, né? Enfim. Mas é isso, pessoal, finalizando a live aqui. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez, se inscreve, deixa o like e até mais.